Pronto, só por uma questão de burocracia mesmo, eu informo que a partir de agora estou gravando a aula, né? Estou gravando aqui a tela. Posteriormente eu posto, né? Quase que assim que terminar a aula, ou amanhã no máximo eu estou postando, e para vocês poderem acessar e rever essa aula se quiserem, beleza? Então a partir de agora a aula está sendo gravada aí, beleza? Aí vocês podem acessar depois aí para reassistir. Bom, hoje a gente vai falar sobre equações do segundo grau, né? Como eu já tinha adiantado para vocês na segunda-feira, a gente ia ver a equação de segundo grau hoje e ia fazer alguns exercícios sobre essa temática. Então, ó, equações do segundo grau, né? Nós vamos dizer que uma sentença é chamada de equação do segundo grau, né? Quando ela apresentar esse seguinte formato aqui, ó: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então toda expressão que tiver esse formato aqui, tá, vai ser uma equação do segundo grau. Quais são as particularidades em relação aos valores, né? Então a gente tem uma pequena restrição. A única restrição que a gente tem é em relação ao termo a, tá? Essa letrinha a daqui, né? Então o termo a pode ser qualquer número real exceto o zero, tá? Então a pertence aos reais e a diferente de zero. A pode assumir qualquer valor menos zero. Já B e C, né? B e C não tem nenhuma restrição. B e C pode ser qualquer valor real, inclusive o zero. B e C podem assumir. A única restrição em relação aos valores desses numeraizinhos que acompanham a incógnita, que são chamados de coeficientes, né? Então, a única restrição em relação aos valores dos coeficientes é o termo A, que tem que obrigatoriamente ser diferente de zero. Beleza? B e C não. B e C podem assumir qualquer valor dentro dos números reais. Deixa eu só complementar aqui, né? Até já coloquei, ou seja, B e C podem assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, e A tem a restrição de não poder ser igual a zero. Deixa eu colocar em negrito, que aí quando eu for enviar para vocês, esse material eu vou enviar para vocês, tá? Esse slide aqui, como material de estudo complementar. Beleza? Tranquilo aí? Então, ó, B e C pode assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, e A tem essa restrição de não poder ser igual a zero, certo? Então aqui, ó, só para a gente ver, toda expressão do tipo a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Deixa eu ver aqui quem está pedindo para entrar na aula. Pronto. Isso aqui. E aí, ó, a particularidade que a gente tem é em relação a A. Esse elemento A aqui, esse número A, obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, certo? B e C pode ser qualquer número real. Eita, que R feio. Peraí, deixa eu ajeitar o R. Então B e C pode ser aí qualquer número dentro do conjunto dos números reais. O x de A, o x de A, ele pode ser zero? O x de A, esse x aqui... O x. Sim. Não, em relação ao x a gente ainda vai ver. Por enquanto só os coeficientes. O A tem que ser diferente de zero. B diferente, ou B e C pode ser qualquer valor. Tranquilo em relação aos coeficientes. Bom. Então é o seguinte, em relação ao termo x, a gente vai ver mais na frente, são as raízes da equação. Então x não pode ser igual a zero. Se x for igual a zero, o que acontece com esse elemento aqui? Serve de nada. Dá zero.
Esse elemento aqui também vai dar zero. Vai ficar só C igual a zero. Então a gente não vai ter equação, tá? Então em relação a x, tá? X ele vai assumir qualquer valor aí e também não pode ser zero. Se x for igual a zero, né, vai eliminar aquele primeiro elemento e o segundo elemento também. Então nós só vamos ficar lá com C igual a zero. Então não vamos ter equação, né? A mesma situação na equação do primeiro grau. Se a incógnita for igual a zero, a gente deixa de ter equação. Mesma situação aqui na equação do segundo grau. Se a incógnita for igual a zero, a gente deixa de ter equação. Beleza? Então x ali dificilmente vai dar um valor igual a zero. Beleza aí? Foi Pedro que perguntou, foi? Foi Pedro ou foi André? Eu só ouvi a voz, eu não estava olhando a tela não. Então, para quem perguntou... Eu acho que foi o Pedro. Pronto, para quem perguntou... Foi eu, professor Pedro? Pronto, para quem Foi perguntou, Pedro. então... Fui eu. Na mesma forma, no mesmo jeito que nós tínhamos lá na equação do primeiro grau, tá? A incógnita, x, no caso a gente vai ficar utilizando x, jamais poderá ser igual a zero. Porque se a incógnita for igual a zero, a gente vai deixar de ter a equação. Esse elemento vai dar zero e o elemento b também vai dar zero. Ficaríamos com c igual a zero. Beleza? Então é muito difícil a gente encontrar esse valor aí de x igual a zero, tá? Bom, então voltamos lá. Tranquilo aí? 12 por 8 por enquanto. Bom, e aí, né, visto isso, eita cebola, peraí, tem que fazer a bonecagemzinha aqui. Fazer a apresentação. Pronto, visto isso, vamos fazer uma práticazinha aqui. Identifique nas equações a seguir os valores de A, B e C. Então, nessa aqui, qual é o valor de A? Encontre aí o valor de A, B e C nessa equação. 2. Encontre aí o valor de A, B e C. Quanto é A? 2. B 4. 4. e C? E 6. Menos 6. Menos seis. 6. Menos 6. Exatamente. Então temos aqui, ó. A igual a 2, B igual a 4, C igual a menos 6. Nesta outra, qual é o valor de A? 1. Certo. Qual é o valor de B? Menos 5. Qual é o valor de C? 2. 2. Então certinho, tá aqui, ó. A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 2. Nessa aqui o valor de A 0,5. 0,5. Valor de B? 1. Certo. Valor de C? Menos Menos 1. um. Menos 1. Pronto. Então tá aqui. Valor de A 0,5. Valor de B 1. Valor de C menos 1. Bom, gente. Isso, tá? Isso. Identificar na equação, né? Eu peço só aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, aí identificar na equação do segundo grau os valores de A, B e C é o primeiro passo para a gente resolver essa equação, tá? Então o primeiro passo, tá, para resolver as equações do segundo grau é justamente identificar os valores de A, B e C, beleza? Algumas vezes, em algumas situações, em alguns exemplos, a gente vai ver esses exemplos. Se não hoje, na próxima aula a gente vê algum exemplo desse tipo. Em algumas situações, alguém está com o microfone ligado, velho. Deixa eu ver quem é aqui, só para eu desligar. Rosivaldo. Pronto, desliguei. Então, em algumas situações, tá? Essas equações elas vêm incompletas, tá? Ou seja, o valor de B ou C pode ser igual a zero. E até mais, o valor de B e C pode ser zero, tá? Então, em algumas situações, nós vamos ter a visualização de equações de segundo grau que são chamadas de incompletas, que não tem a presença de todos os elementos, de A, B e C, tá? Agora, tem um detalhe importante, tá? Observação importantíssima. Lembra que a gente disse no começo que A tem que ser diferente de zero na escrita da nossa equação.
ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, o a tem que ser diferente de zero, beleza? Porque se o a for igual a zero, a gente vai eliminar o termo x ao quadrado. Se o a for igual a zero, fica 0 vezes x ao quadrado, dá zero. Eliminamos aí o termo x ao quadrado. Aí vamos deixar de ter a equação do segundo grau. Por quê? Por quê? Porque justamente, ó, note que uma das incógnitas apresenta o expoente igual a 2. Né? E é justamente aquela incógnita que está acompanhada pelo coeficiente a. Por isso que nós chamamos de equação do segundo grau. Tá? E aí, se o valor de a for igual a zero, esse termo x ao quadrado vai deixar de existir. Se o termo x ao quadrado deixar de existir, o que é que nós vamos ter? O que é que nós vamos ter? Olha para cá. Imagina aqui agora a igual a zero. Tá? Imagina isso aqui. Imagina essa situação. Deixa eu pegar a canetinha preta. Prefiro a preta. Imagina essa situação aqui. Agora. A igual a zero. Vê. Né? Imagina uma equação, sei lá, vamos lá assim, a x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Se a for zero, se a for igual a zero, o que é que a gente vai ter? 0 vezes x ao quadrado mais... Eita, que 2x igual a zero. Qualquer coisa dá zero, né? Não é isso? 0 vezes qualquer coisa dá zero. Aí a gente vai ter um zerão aqui, ó. 0 mais 2x menos 3 igual a zero. O que é que nós temos aqui agora? Se o a for igual a zero, a gente chega nessa situação. O que é que nós temos aqui? Temos hein? Não. Veja, 0 mais 2x menos 3 igual a zero. Né? Não tem nenhum elemento com a incógnita aqui com o expoente 2, da incógnita com o expoente 2. Então por isso o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, cara, elimina esse termo x ao quadrado, então deixa de ser a equação de segundo grau, beleza? Entendido aí porque o a não pode ser igual a zero? E se o a for igual a zero, a gente vai deixar de ter a equação de segundo grau, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só desligar aqui os microfones, porque... Pessoal, eu peço que quando falar, fala e desliga aí o microfone, senão fica dando interferência aqui na gravação da gente. Aí vai ficar com ruído para vocês depois assistirem. Já tem alguém com o microfone ligado que tá dando ruído. Enfim, não sei. Quem tiver com o microfone ligado, desliga aí, por favor. Então vamos seguir. Assim... Veja, outra, mas só novidades hoje, né? Então, ó, acabamos de ver que uma das incógnitas da nossa equação, né, tem o expoente igual a 2. Por isso, vamos chamar essa equação de equação do segundo grau. Aí, ó, e toda a equação do segundo grau que tiver solução possível, vamos dar uma paradinha para a gente explicar isso aqui agora. Então, note que informações importantes. Esse detalhe aqui é fundamental para a gente, ó. Eita, cebola. Pronto. Beleza, então, ó, tem um detalhezinho interessante aqui, ó. Toda a equação do segundo grau, estão acompanhando aqui comigo? Veja, toda a equação do segundo grau que tiver solução possível, então isso é uma dica importante. Nem sempre nossa equação do segundo grau vai ter uma solução possível. Nem sempre vai ser possível a gente resolver a equação do segundo grau. Por quê? Vocês se lembram que a gente viu conjuntos numéricos, né? Aí a gente viu o conjunto dos naturais, conjunto dos números inteiros, aí racionais, irracionais, e chegamos no conjunto dos números reais. E eu falei para vocês que dali por diante, ou seja, dali para frente,
todos os nossos estudos seriam dentro do conjunto dos números reais, não foi isso? Falei isso para vocês? Então, em alguma situação, tá? Em alguma situação, pode aparecer equações, né, do segundo grau que a solução está fora do conjunto dos números reais, tá? E aí a gente não vai ter essa profundidade, né? A gente não vai ter essa profundidade de estudo. Como eu disse a vocês que nossos estudos se limitariam ao conjunto dos números reais, pode ser que a gente se depare com alguma equação que não tem a solução possível. E aí a gente tem que fazer um testezinho antes para ver se a equação é possível ou não de ser resolvida dentro do conjunto dos números reais. E aí a gente vai ver um pouquinho mais adiante que esse é o segundo passo para a solução da nossa equação no segundo grau. O primeiro passo é identificar os valores de A, B e C. Beleza? Foi isso que eu falei, não foi? Ó, o primeiro passo para a gente resolver a equação do segundo grau é identificar os valores de A, B e C. Pessoal, vocês vão ver quando a gente começar a resolver as equações aqui, que se errar na identificação desses valores A, B e C, você erra tudo. Você erra tudo. Então, primeiro passo, com calma, vai lá, né? Vai lá com calma, devagarzinho. A igual a tanto, B igual a tanto, C igual a tanto. Pronto, acha os valores de A, B e C, porque daí para frente vai ser substituição em fórmulas. E se a gente encontra um valorzinho desse errado, a gente vai substituir errado na fórmula. E se a gente substituir errado na fórmula, a gente vai achar uma resposta que não é condizente, né? Beleza? Então o primeiro passo é fundamental. Parece até um momento bobo, né? Sair encontrando ali os valores de A, B e C, mas é de suma importância, tá? É o nosso primeiro passo, é a primeira etapa para resolver a equação do segundo grau. E se a gente comete o deslize na identificação dos valores A, B e C, pronto, o escorregão é grande, que aí daí para frente a gente erra tudo, beleza? Aí o segundo passo a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é justamente fazer esse teste, fazer essa verificação, se a equação ela é possível ou não de ser resolvida. Se ela for possível, a gente segue. Se não for possível, aí a resposta da gente vai ser exatamente essa. Não é possível resolver essa equação dentro do conjunto dos números reais. Mas vamos ter muito pano aí para essa manga, tá? Então só estou adiantando para vocês que pode ser que nos deparemos com equações do segundo grau que não seja possível de resolver dentro do conjunto dos números reais, beleza? Por isso que tem essa observação, tá? Então toda equação do segundo grau que tiver solução possível terá dois valores que tornam a sentença verdadeira. Então, ó, é uma outra diferençazinha em relação à equação do primeiro grau. Se vocês lembrarem, na equação do primeiro grau a gente achava só um valor como solução, né? Na equação do primeiro grau a gente só tinha uma resposta de solução, não era isso? A gente fez as equações e tinha lá x igual a 2, x igual a 5 sobre 3, x igual a menos 1, x igual a 0, ou seja, só tinha um valor que tornava aquela sentença verdadeira, sim ou não? Sim, né? Na equação do primeiro grau a gente só tinha um valor como resposta. Na equação do segundo grau a gente vai ter dois valores como resposta. Então a gente vai achar dois valores que tornam aquela expressão verdadeira. Beleza? Claro, se aquela equação for possível de ser resolvida, tá? Então é mais uma diferença entre a equação do primeiro e segundo grau. A equação do primeiro grau não tem nenhuma incógnita com expoente 2, aí a equação do segundo grau obrigatoriamente tem que ter a incógnita com expoente 2, e por isso ela é chamada de equação do segundo grau. E a outra diferença é em relação à solução, né? A solução da equação do primeiro grau nós só temos um único valor que torna aquela sentença verdadeira. Na equação do segundo grau não, nós podemos ter dois valores que tornam aquela sentença ali verdadeira. Beleza? Tranquilo aí por enquanto? Bom, assim, né, esses valores que tornam a equação do segundo grau ali uma sentença verdadeira são chamados de raízes da equação. Então quando você ouvir falar em encontre as raízes da equação do segundo grau, ou encontre as raízes da equação, é justamente fazer os cálculos para achar os valores de x para aquela equação. Beleza? Então a resposta, né, os valores que tornam a sentença verdadeira são chamados aí de raízes da equação. Não tem nada a ver com radiciação, tá?
é apenas o nome que torna aquela sentença lá verdadeira. E para a equação do segundo grau, como a gente acabou de falar para vocês, nós teremos duas raízes, tá? E aí aqui eu venho reforçando, ó, para resolver as equações do segundo grau, devemos encontrar o valor de suas raízes, tá? Da mesma forma como na equação do primeiro grau, né? Na equação do primeiro grau, a nossa intenção em resolver era encontrar o valor que tornava x, né, o valor de x que tornava aquilo verdadeiro, ou seja, era encontrar a raiz da equação. Na equação do segundo grau, nosso objetivo é igual, é o mesmo objetivo, é encontrar os valores que tornam aquela equação verdadeira. E aí a gente vai ter também alguns artifícios matemáticos para aplicar e chegar nessa solução. São fórmulas, de antemão digo, são duas formulazinhas que a gente usa. Não precisa estar decorando fórmula, tá? Jamais eu peço para aluno decorar fórmula. A fórmula, em uma situação de prova ou de atividade, ou vai estar impresso no seu papel ou vai estar escrito no quadro. Então não precisa aí estar decorando fórmula não. Vamos se preocupar mais em conseguir desenvolver as fórmulas para chegar na solução, beleza? Então não esquente a cabeça aí em ter que decorar a fórmula, tá certo? Bom, e aí a gente vai encontrar essas raízes, que são justamente os valores para a incógnita que tornam a sentença verdadeira. Ressalto sempre que a equação tiver solução possível, beleza? Pessoal, 12 por 8 por enquanto, nessa parte conceitual. Algum aperreio, alguém nervoso aí? Ou tranquilo, 12 por 8. Tranquilo. Tranquilão, vou seguir. Então vamos seguindo. Lembrando a vocês que depois, no final da aula aí, eu posto esse material lá para vocês terem acesso, tá? Como material de estudo complementar. E aí no final do slide vocês vão ver que tem uma penca aí de atividades para a gente fazer. E a gente vai resolver alguns, inclusive. Bom, então, ó, vamos lá para nosso nossa primeira formulazinha, tá? Então essa aqui é aquele testezinho que eu falei para vocês. Lembra que eu falei o teste que a gente deve fazer para verificar se a equação ela é possível ou não de ser resolvida? É justamente encontrar o valor do discriminante chamado de delta. É esse triângulozinho aqui, tá? Esse triângulozinho, o nome desse triângulo é delta. E aí, né, encontrar o valor de delta é o que nos norteia se a equação vai ter solução possível ou não, beleza? E aí, como identificar, né, após calcular o valor de delta? Ó, primeiro, note que, tá vendo que são substituições de valores que a gente vai fazer? A gente já tem uma primeira fórmula, ó. B, quem é B aqui? Tá B ao quadrado, é aquele Bzinho da equação do segundo grau. Ó, o A aqui é o A da equação do segundo grau, o C é o C da equação do segundo grau. Então percebe que se a gente identifica os valores de A, B e C equivocadamente, a gente vai substituir equivocadamente aqui na fórmula e aí vamos chegar em uma solução que não é compatível. Notam aí a importância daquele primeiro passo de identificar certinho os valores de A, B e C, e daí para frente, pô, a gente vai só substituir valores. Então a gente tem que encontrar os valores corretinhos para A, B e C, beleza? A gente vai praticar bastante aí para não cometer nenhum deslize nessa etapa que é fundamental. Como eu disse, parece bobo, e realmente parece bobo olhar para a equação e só achar quem é A, B e C, mas não é, é um passo fundamental, tá certo? Bom, eita, não é aqui não é o quadro não, depois a gente volta pro quadro. Bom, e aí, ó, como ter esse norte se a equação é possível ou não de ser resolvida partindo do delta? Tá aqui, ó, as particularidades. Se o valor de delta for maior que zero, ou seja, se delta for positivo, não é isso? Teremos duas raízes reais e diferentes. Então, se a gente fazer essas continhas aqui e esse valor de delta for maior do que zero, ou seja, for positivo, então a equação ela é possível de ser resolvida. E mais, vai ter duas raízes reais e diferentes. Lembrando a vocês mais uma vez que raízes são os valores que tornam a equação verdadeira, que tornam a sentença verdadeira. Vimos isso no slide anterior, foi isso? Aqui, ó, raízes da equação são justamente esses valores que tornam a sentença verdadeira. Então, se o delta for positivo, a gente toca o barco, vai seguindo a onda, porque vai ter solução para a nossa equação, beleza? A segunda ressalva é o seguinte:
se o valor de delta for igual a zero. A gente pode resolver essa continha aqui e o valor dá zero. Pronto. Se o valor do delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais e iguais. Pessoal, é o seguinte, tá? Então, ó, note que nas duas situações, delta sendo igual a zero ou delta sendo maior do que zero, ou seja, positivo, nós vamos ter resposta para a nossa equação. E você lembra que na página anterior, né, na página anterior foi falado que a equação do segundo grau, né, sempre que for possível, ela vai ter duas soluções. Eu falei para vocês, ó, vai ter duas raízes, vai ter dois números que tornam aquela sentença verdadeira. Então, mesmo eles sendo iguais, nós vamos dizer que são duas raízes, tá? Ó, duas raízes reais e iguais, tá? Então, se o delta for igual a zero, por exemplo, a gente vai ter a gente vai trabalhar com x' e x duas linhas. Então a gente vai ter x' igual a 1 e x duas linhas também igual a 1. Beleza? Então são duas raízes reais, mas aí com a particularidade de ser igual. E isso só vai acontecer, as raízes só serão iguais quando o delta for igual a zero. Se o delta for positivo, essas duas raízes obrigatoriamente serão diferentes. Tá? Obrigatoriamente as raízes serão diferentes para o delta maior que zero, ou seja, para o delta positivo. Beleza? Aí já é um norte, né? Já é um norte para a gente. Agora, se o danado do delta for menor do que zero, ou seja, se o delta for negativo, aí não tem para onde correr não. Aí a gente para a resposta, a gente para o prosseguimento e diz que não existe raízes reais para essa equação. Está escrito aqui para vocês, a terceira ressalva, ó, tá vendo? Se o valor de delta for menor do que zero, ou seja, se delta for negativo, não teremos raízes reais. Então a nossa resposta ficará o seguinte, ó. A nossa resposta vai ser: não existem raízes reais para essa equação. Beleza? Então, ó, toda vez que a gente se deparar com a equação do segundo grau para resolver, primeiro passo é de encontrar os valores de A, B e C. Segundo passo, calcular o valor de delta. Calculado, encontrado o valor de delta, faremos a análise para as três situações. Se o delta for positivo, ou seja, maior do que zero, seguimos com a nossa solução. E aí no final das contas teremos que achar dois valores diferentes, tá? Se a gente achar dois valores iguais, a gente cometeu algum erro aí no meio do caminho. Os valores, quando o delta for maior do que zero, tem que ser diferentes. Se o delta der igual a zero, a gente também segue com a solução, e aí lá no final das contas os valores encontrados serão iguais, tá? Com delta igual a zero, os valores das raízes são iguais. Agora, se o danado do delta for menor do que zero, ou seja, for negativo, aí a gente para, tá? Para e coloca como resposta: não existem raízes reais para essa equação. Beleza? (12 por 8) aí. Tranquilo aí? Professor, Diga. só uma dúvida. Diga. Na equação do segundo grau, sempre serão dois valores, sempre dois? Isso. Quem é que está falando? É Daniela. Isso, Daniela. É uma das diferenças da equação do segundo grau para a do primeiro grau. Na equação do primeiro grau, a gente tem a primeira particularidade nenhuma das incógnitas tem expoente 2. Lembra que a gente mostrou a incógnita só tem o expoente 1. Uhum. Aí, já na equação do segundo grau, obrigatoriamente uma das incógnitas tem que ter o expoente igual a 2. Por isso o termo A nunca pode ser zero. Se ele for zero, elimina esse elemento. E aí, a outra diferença é justamente em relação às soluções, né? Na equação do primeiro grau, a gente só vai ter um número que torna aquela sentença verdadeira. Ou seja, a gente só tem uma raiz. Já na equação do segundo grau, obrigatoriamente a gente vai encontrar, claro, obrigatoriamente, quando for possível a solução, nós vamos encontrar sempre dois valores que tornam aquela sentença verdadeira.
O detalhe é, quando o delta for igual a zero, esses valores são iguais. Aí, como por conceito a equação do segundo grau tem duas soluções, a gente vai dizer que são dois valores iguais. Podia dizer que é um só, né? Que no final das contas a gente só vai achar um valor. Mas o conceito diz que a gente vai ter dois valores, duas raízes sempre. Então a gente vai dizer que são duas raízes reais e iguais. E aí o delta sendo diferente, ou o delta sendo positivo, essas raízes aí a gente já vai ver que automaticamente serão encontrados valores diferentes. Beleza? Certo. E aí, respondendo só a sua pergunta inicial, sim, na equação do segundo grau, sempre que for possível encontrar a solução, serão sempre dois valores. Beleza? Beleza. Eu tô dentro. Deixa eu desativar aqui o som aqui. Pessoal, desliga os microfones aí, só liga quem tá falando. Pronto, já desativei aqui. Beleza? Tranquilão? Vamos lá. Vamos seguir então. Pronto, feito isso, essa análise do delta, feito a análise do delta, aí a gente parte para a solução propriamente dita da nossa equação do segundo grau, né? Assim, o valor de delta já nos vai dar esse norte, né? Vai nos orientar como será o resultado das nossas raízes, né? Justamente por conta dessas prerrogativas aí. Se o delta for maior que zero, serão duas raízes reais e diferentes. Se o delta for menor que zero, não é possível resolver a equação dentro dos números reais. E se o delta for igual a zero, essas raízes são iguais. Pronto, encontrado o valor de delta, aí a gente parte para achar a solução da nossa equação, que é justamente os valores de x, que tornam a sentença verdadeira, e para isso a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, né? E aí a fórmula de Bhaskara é justamente essa que está em tela, ó. X igual a menos b, note que b é o b lá da equação, se a gente achar ele errado no começo a gente erra tudo dali para frente, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então tudo é substituição daqueles valores que a gente encontra no começo. Detalhe importante, note que aqui a gente tem mais ou menos, né? Se a gente tem mais ou menos, aí aqui está as duas soluções que nós encontramos. Nós vamos achar uma solução para o mais e uma solução para o menos, aqui nesse mais ou menos raiz de delta. Deixa eu levar ali para o quadro para a gente mostrar para vocês. Tá? Então é aqui onde está, né, falar o x da questão em equação é até engraçado, mas enfim. É aqui onde está o x da questão para... Tá? É aqui onde está, ó, o x da questão para as nossas soluções, para as nossas duas soluções. A gente vai ter uma solução para x quando esse elemento operacional aqui for mais, e outra solução para x quando esse elemento operacional aqui for menos, de modo que, né, ficaremos assim, ó, x' igual menos b mais raiz de delta sobre 2a e a outra solução x duas linhas igual a menos b. A gente usou mais no x', no x duas linhas a gente vai usar o menos raiz de delta sobre 2a, tá? Então esses aí são os dois valores, né, das raízes. Eita. São os dois valores das raízes aí da nossa equação, tá? X' menos b mais raiz de delta sobre 2a e x duas linhas menos b menos raiz de delta sobre 2a. Teremos duas soluções, né? Uma para o mais, tá aqui uma para o mais, e outra para o menos, é o nosso x duas linhas, né? Nós usamos aqui o menos. Beleza? Então, antes de mais nada, só para dizer a vocês, pessoal, não tem assim uma via de regras, tá? Não tem assim uma via de regra dizendo, obrigatoriamente o x'
vai ser esse valor aqui com mais e o x2' vai ser esse valor aqui com menos, porque quando a gente fizer a conta final, o x' tem que ser o valor positivo e o x2' tem que ser um valor negativo. Primeiro, não obrigatoriamente x' e x2' tem que ser um positivo e um negativo. Em nenhum lugar tem dizendo essa obrigatoriedade. Podemos ter x' e x2' dois valores positivos, podemos ter x' e x2' dois valores negativos. Oi? Cortou, André, cortou. Beleza? Então, ó, pode ser que sim, pode ser que um dos dois valores ali, x' ou x2' dê igual a zero. Pode ser. Só que o outro tem que dar diferente de zero. Por quê? Se x' e x2' for igual a zero, então a gente deve ter cometido algum erro no meio do caminho. Porque a equação existe, ela está lá. E para a equação existir, a incógnita tem que ser diferente de zero. Então um dos dois valores, pelo menos, vai ter que ser diferente de zero. Se a gente achar, no final das contas, x' igual a zero e x2' igual a zero, volta para o começo e rever todo o passo a passo. Porque a gente aí vai deixar de ter a equação, se os dois valores forem igual a zero. Beleza? Aí já é uma dica. Se no final das suas continhas você achar lá x' igual a zero, x2' igual a zero, reveja seu passo a passo desde o começo, que você pode ter deslizado em algum momento. Certo? E aí, respondendo o que João perguntou e reforçando para geral, não tem essa regra, tá? Não tem essa regra aqui em relação a obrigatoriamente o x' é o mais e o x2' é o menos. Não. Um dos dois tem que ser mais e o outro ser o menos. Porque a gente faz uma convenção para ficar mais fácil, o desenvolvimento da sequência, para a gente não esquecer essa etapa, tá? Para tentar diminuir, sei lá, um erro na solução. Aí a gente diz, ó, vamos fazer o x' igual a mais, quer dizer, vamos aplicar no x' o fator mais e no x2' o fator menos, tá? É quase que uma forma da gente ter uma sequência de modo a evitar falhas no processo de solução, beleza? Mas não é uma obrigatoriedade. Beleza isso aí? Beleza. Pronto. Aí uma outra situação é o seguinte, a gente pode imaginar que x', porque é o primeiro, sempre vai ser maior do que o valor de x2'. Também não tem nada dizendo, não tem nada em relação a isso, tá? A única coisa que a gente tem que se apegar é, se o delta for positivo, x' e x2' são o quê? Se o delta for maior que zero, se o delta for positivo, x' e x2' vão ser o quê? Negativo. Não, Diferentes. diferentes. Se o delta for igual a zero, x' e x2' vão ser o quê? Iguais. Se o delta for menor do que zero, a gente nem chega em ter x' e x2', porque a gente já vai dizer que não é possível resolver a equação. Então, melhor que não tem muita coisa para calcular. o que é que a gente tem que se apegar? A essas condições. Se o delta for positivo, ou seja, delta maior que zero, x' e x2' obrigatoriamente serão dois valores diferentes. Se o delta for igual a zero, x' e x2' obrigatoriamente serão dois valores iguais. Se x' é maior do que x2', se um é positivo e o outro é negativo, se os dois são positivos, se os dois são negativos, se um é um número inteiro e o outro é uma fração, isso não importa. O que importa são essas condições que eu acabei de falar, no caso de repetir para vocês. Se o delta for maior que zero, x' e x2' obrigatoriamente serão diferentes. Se o delta for igual a zero, x' e x2' obrigatoriamente serão iguais. Se o delta for menor que zero, a gente não chega nem a ter x' e x2'. Beleza? Tranquilo aí? Então, não fique se apegando a essa situação aqui não, de um ter que ser positivo e o outro negativo, ou o x' tem que ser maior. Isso não existe não, tá? Não tem nenhuma informação científica a respeito disso, tá? O que realmente nos norteia é a particularidade definida ali pelo valor do delta. Beleza?
vamos para os nossos exercícios, vamos para a prática, né? Então vejamos na prática, né? Encontrar as raízes das equações a seguir. Então vamos fazer essa primeira aqui. Vamos lá, deixa eu trazer para cá. Pessoal, quem não pegou ainda, dá uma corridinha aí agora e pega papel, caneta e calculadora aí, né, pra gente tá resolvendo aí essas equações hoje, beleza? Então quem não pegou, dá uma corridinha, pega aí agora. Bom, então vamos lá, vamos ver isso aqui. Eita, acho que veio como imagem, ó, eu queria apagar esse, enfim, deixa assim, não tem brincar. Então, ó, pessoal, vai acompanhando aqui, vai acompanhando essa aqui eu vou fazer com vocês, e aí as outras eu abro um tempinho para vocês tentarem responder. Então, ó, primeiro passo qual é? Encontrar os valores de A, B e C. Então quem é A? A é sempre o número, inclusive com o sinal, que está acompanhando o x ao quadrado. Quem é que está acompanhando o x ao quadrado aqui? É o menos 3. Então A igual a menos 3. O B sempre vai ser o valor que está acompanhando o x, inclusive com o seu sinal. Neste nosso exemplo, o valor de B é 18. 18 é o número que está aqui acompanhando o x. Então B é igual a 18. Quem é C? C é o valor que está sem x e sem x ao quadrado. É o que a gente chama de termo independente. Ele está sem ninguém, está sozinho ali na fita, né? E aí sobrou para a gente o menos 15. Menos 15. Então, ó, esse é o primeiro passo para a gente resolver a equação do segundo grau. Encontrar os valores de A, B e C. Beleza? Bom, feito isso, a gente vai para o valor do discriminante delta. Delta é igual a B ao quadrado. Professor, essa aula o senhor vai gravar ela, né? Tá menos gravada, né? É, exatamente. Eu falei até no começo, estou gravando a aula para depois postar. Foi até um critério de oficialidade que eu uso, tá? Sempre no começo eu digo, essa aula está sendo gravada para depois vocês terem acesso, mas está gravada. É porque minha internet tá caindo muito, aí trava. Entendi. Muito. Tá certo, mas aí tá. Eu moro na praia aqui, tem muita gente por aqui, aí... Assim sendo, né, achados os valores de A, B e C, a gente passa agora para o valor de delta. Então delta vai ser igual. Quem é B? 18. Então é 18 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é A? Menos 3. Vezes C. Quem é C? Menos 15. Menos 15. Então aqui, ó, delta igual. Agora para a calculadora. Quem é 18 ao quadrado? 18 ao quadrado vai dar 324. Agora fazer a multiplicação dos sinais, né? Fazer a multiplicação dos sinais, ó. Menos vezes menos dá mais, não é isso? Aí mais vezes menos dá menos. Ó, lembra que eu falei? Daqui pra frente a gente vai aplicar essas regrinhas das operações com números reais até o final. Aí agora a multiplicação dos números. 4 vezes 3, 12. Aí 12 vezes 15 dá 180. 12 vezes 15, 180. Então delta é igual a 324 menos 180. Delta igual a 144. Bom, informação importante para a gente aqui, ó. Valor de delta maior do que zero.
né, delta positivo, ou seja, nessa equação nós vamos ter valores diferentes para x' e x2'. E outra, o delta sendo maior do que zero, nos dá, né, passe livre de continuar nossa solução. Beleza? E aí continuar a nossa solução é justamente partir para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. 2 vezes a. Eita, estou usando a letra maiúscula igual a letra minúscula. Não, maiúscula. Né? Assim, teremos x' igual menos, quanto é b? 18, né? B não muda, tá ali, ó, 18. Estão notando que a gente está fazendo, né, uma brincadeira de substituição de valores e que de fato, se a gente encontra errado o valor de A, B e C, a gente erra tudo, né? Então é importantíssima essa etapa aqui, é importantíssimo de fato essa etapa, tá? Então, ó, substitui os valores, né? Mais raiz de delta, só que aí delta a gente já encontrou 144 sobre 2 vezes A. Quem é A? Menos 3. Então, vezes 2 sobre menos 3. Pronto. Esse vai ser o valor de x', tá? Então, o que é que a gente está fazendo aqui agora? Substituição de valores. Igual aquela equação, aquela etapa que a gente viu, né? Acho que no último assunto, antes da primeira prova. Substituir valores. Depois que a gente acha A, B e C, daí para frente é substituir valores. Agora tem que ter bastante cuidado e prestar bastante atenção, principalmente naquela multiplicaçãozinha dos sinais, né? Bom, com isso teremos menos 18. Aí vai lá para a calculadora, quanto é a raiz de 144? Dá 12, né? Então mais 12. 12. Mais 12. Dividido por, ó, mais vezes menos, dá menos. 2 vezes 3, dá 6. Igual, menos 18 mais 12. Aí, ó, operação de soma ou subtração com números reais, que tem sinais o quê? Diferentes. Qual é a regrinha? Maior menos o menor. 18 menos 12, 6. Sinal de quem? Sinal do maior. O maior é o 18, o sinal do 18 é menos, então a resposta com sinal de menos. Menos 6 sobre menos 6. Quanto é que dá isso aqui? Dá 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. E aí, no passo a passo, menos dividido por menos dá mais. 6 dividido por 6 dá 1. Então achamos o valor de x'. Né? Vamos agora para o valor de x2'. Para o x2'. Então x2'. O que é que a gente vai fazer agora? A mesma operação, só que em vez de mais raiz de delta, vai ser menos raiz de delta. Então vamos lá. Menos b é menos 18. Vamos farrapor aqui. Pronto. Menos b é menos 18. Né? Então aqui a gente faz agora a mesma operação, só que em vez de ser mais raiz de delta, vai ser menos raiz de delta. Então sigamos. Menos b, menos 18. Aí agora, ó, menos raiz de delta, raiz de 144. Dividido por 2 vezes menos 3. Assim, teremos menos 18 raiz de 144, não muda, né? Raiz de 144 é 12. Então, menos 18 menos 12 sobre
mais vezes menos, dá menos. 2 vezes 3 dá 6. E aí agora, o que é que nós temos? Em cima, numerador. Operação de soma ou subtração com números reais que apresentam o quê? O mesmo sinal. O que é que a gente faz nesses casos? Repete o sinal e soma os valores. 18 mais 12 dá 30. 30. Então menos 30, não é isso? Sobre 30. menos 6. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá isso aqui? Aí a gente tem... Menos 5. Dá mais 5, né? Que a gente tem menos dividido por menos, dá mais 30 dividido por 6. Mais Tá 5. certo. 30 dividido por 6 dá 5. A divisão, o sinal é É, positivo. aí a regra de divisão e multiplicação. A regra de divisão e multiplicação é aquela, né? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Um erro de cálculo. Um erro de percurso, pô. Professor? Uma falha de percurso. Eu, Diga. Daniela, Sim, sim, calma. Diga. eu tava em dúvida, mas agora eu acho que eu já entendi. Volte lá pro exemplo que o senhor tava para me dizer o que é. Diga. Esse menos 18 Sim. é devido à fórmula, não é? Isso, é essa fórmula de baixo, cara, aqui, ó. X', sim, porque É. eu tava tentando entender, mas depois eu olhei a fórmula e entendi já. É. Deixa pra lá, já entendi. É. Obrigada. Nada, é aqui, ó, na fórmula de baixo, cara. Tá vendo? Isso, entendi. Já vem o menos, Aham. o menos da fórmula, tá? É os menos que a gente tem que ter cuidado. Os dois menos que a gente tem que ter bastante cuidado. Deixa eu mostrar a vocês. Eu vou abrir, quem falou agora eu vou abrir. Deixa eu só mostrar os dois menos que a gente tem que ter cuidado. É esse menos B, né, da fórmula de baixo, cara, que tem um menos aqui na frente. E aí bastante atenção quando o B for negativo, né? E um outro menos que a gente tem que ter cuidado é esse menos aqui, ó, da fórmula do delta. Do menos 4. Beleza? Então também tem que ter bastante cuidado com esse menos aqui. Então são os menos que a gente tem que ter bastante atenção aí nessas fórmulas das equações. Mas enfim, repito para vocês que não se apeguem a ter que decorar fórmula. Vamos tentar ter o apego a desenvolver as fórmulas, porque não precisa decorar fórmula nenhuma. Como eu falei, em uma situação de atividade ou de prova, a fórmula ou vai estar impressa no papel ou vai estar escrita no quadro. Não precisa decorar a fórmula, que a gente tem que pegar a prática de desenvolver as fórmulas. Diga aí, João. E se o B vir positivo, muda alguma coisa não? Se o Vai B seguir a fórmula, né? independente, segue a fórmula aqui, ó. Nesse caso o B foi positivo, ficou menos Porque 18. se 18 fosse. Se 18 lá fosse. Negativo. É. Se o 18 fosse negativo, aí tem que ter o cuidado. Por exemplo, numa situação que B é igual a menos 3. Aí a gente tem que se ligar que quando a gente fizer x igual a alguma coisa, tem menos B. Desculpa, menos B. Né? Aí tem o menos da fórmula. Aí eu tenho que botar. Aí tem o menos da fórmula, certo? Fórmula, que é esse daqui. E tem o menos do próprio número. Né? Aí na próxima etapa, esse menos vezes menos vira mais 3, né? Aí tem que ter essa atenção aí, tá certo? Creio eu que alguns dos nossos exemplos tem isso daí pra gente ir sanando. Beleza? Beleza. Todos copiaram, tiraram o print, posso ir pro próximo, quer que dê mais um tempinho na tela, diga aí. Bom, vamos para essa situação, essa solução aqui agora. Então, como eu já falei para vocês, não tem para onde correr. Primeiro passo, encontrar o valor de A, B e C. Quem é A aqui nessa equação? 4. É 4. Quem é B? 4. 6. B é 6, né? Aí temos B igual a 6. Por fim, C. 50. 50. C igual a 50. Pronto. Encontrados os valores de A, B e C, a gente parte para o delta, né? A gente parte para o delta. Então, delta igual. Quem está pedindo para entrar na aula? Deixa eu ver qual é. Camila. Bom, aí ó. Encontrados os valores de A, B e C, a gente parte para achar o valor do delta, né? E aí quem é delta não muda, né? A fórmula é a mesma, B ao quadrado
B ao quadrado menos 4AC. E aí agora a gente faz a substituição dos valores, né? Quem é B? 6, né? Então 6 ao quadrado menos 4. Quem é A? 4. Então vezes 4 vezes C. Quem é C? 50. 50, né? Aí aqui agora a gente faz as continhas. 6 ao quadrado 36, né? 36. Aí aqui agora vamos para as continhas dos sinais. Menos vezes mais dá menos. Aí menos vezes mais menos. Agora vamos para a multiplicação dos números. 4 vezes 4 16, né? 16. 16 vezes 50 800, né? 800. Com isso, delta igual. Quanto é 36 menos 800? Menos 764. Menos 764. Opa! Delta aqui deu o quê? Delta menor que zero. Delta negativo. Aí aqui a gente para. Aqui não tem mais como a gente seguir. Aí a nossa resposta será: não existe. Não existem. Raiz, né? Não existem. De delta. Não, o valor de delta existe, é 164. O que não existem são raízes para a equação. É raiz, cara. Na resposta é: não existem raízes. Tem que ser específico, tá? Porque, ó, tem que ser específico. Não existem raízes, tá bem? Reais. Não existe resposta dentro do conjunto dos números reais. Porque tem outro conjunto chamado conjunto dos números. Tem outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, que aí tem resposta para essa equação. Tá? E aí a gente não viu ele. Lembra que a gente limitou nosso estudo ao conjunto dos números reais. Então a nossa resposta tem que ser: não existem raízes reais. Beleza? Tranquilo? Essa situação aqui. Quando o delta for negativo, ó, pronto. Achou delta negativo, para. Não tem mais como a gente chegar em valor numérico. Beleza? Aí a resposta é: não existem raízes reais. Tá certo? Tranquilo aí? 12 por 8. Tranquilo, 12 por 8. Vamos pro próximo? Até agora sim. Dá um minutinho aí, professor. Certo, dá um tempinho para copiar. Pronto. Essa letra C eu ainda respondo aqui com vocês. E aí a partir da letra C eu vou jogar aí na tela. Vou dar um tempinho para vocês tentarem responder. Beleza? Então essa letra C vocês vão acompanhando aí comigo. E aí a partir do próximo exemplo vocês vão tentando fazer. E depois a gente entra para confirmar aí a resposta de vocês. Tá certo? Então ainda vamos fazer juntos aqui essa letra C. Então, ó, nada muda nas etapas. Primeira etapa, encontrar os valores de A, B e C, não é isso? Aí, João, aí, ó, aqui a gente vai ter o exemplo que você ficou com dúvida lá na primeira etapa, ó, com B negativo. E aqui até melhor que o A também é negativo, né? Então vamos lá. Quem é o valor de A? É menos 1, não é isso? É o numeralzinho que está ali com o X. Então A menos 1. Quem é B? É o valor que está com X, inclusive com seu sinal. Menos 4. Quem é C? Mais 5, né? C é o termo independente. É o termo que não tem X nem X ao quadrado. Sim. Então C ali é 5. Pronto. Encontrados os valores de A, B e C, a gente parte para achar o valor do discriminante delta. Então delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC
C. Assim, delta A. Quem é B? Menos 4, né? Menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4, né? Da forma aqui, ó, vezes A. Quem é A? Menos 1. Não, menos 1. É menos 1. Menos 1, é. Isso. Esquecido mesmo. Isso, menos 1. Vezes C, que é Aí errava 5. tudo. Eu esqueci de falar, Pedro. Não pôde escrever, não. Cinco. Eu escrevi. Aí, C, que é 5, né? Então aqui, ó, delta igual. Quanto é menos 4 ao quadrado? É menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 4 dá 16. Menos 16 Não, aí dá 16. Por quê? Deixa eu fazer aqui no passo a 16. passo. é multiplicação, né? É, né? Porque vai ser o seguinte, ó. É multiplicação. É. Deixa eu botar de outra Menos com cor. menos é mais. Deixa eu botar de outra cor aqui embaixo. Vai ser menos 4 vezes menos 4. Não é isso? Aí isso aqui vai dar, ó, menos vezes menos Correto. dá mais. Mais. E 4 vezes 4 dá 16. 16. Beleza? Deixa eu apagar esse delta aqui embaixo. Aí fica aqui como sendo uma observaçãozinha que é justamente o desenvolvimento deste camarada. E aí o nosso próximo passo é justamente delta igual 16, não é isso? Menos 4 ao quadrado, 16. Aí, ó, vamos para essa outra parte. Menos vezes menos dá mais. Mais, né? Mais vezes mais dá mais. Mais. E aí, 4 vezes 1, 4. 4. Vezes 5, 20, né? 20. Com isso, delta igual a 16 mais 20, 36. Professor, repete isso aí, esse mais 21, 20 aí que eu me perdi aqui, até retravou. Então, menos vezes menos vai dar mais. Mais vezes mais dá mais. Aí agora com os números. Mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 5, 4. 20. Beleza? Beleza. E aí, 16 mais 20 dá 36. Muito bom. Delta positivo, né? Delta sendo positivo, ou seja, delta maior do que zero. Nossas raízes serão reais Continua. e diferentes. A gente continua a resposta e a gente já sabe, já vislumbra que x' e x2' serão valores o quê? Diferentes, não é isso? Reais. Diferente. Reais e diferentes, né? Então vamos agora para a fórmula de Bhaskara. X igual menos B mais ou menos Mais ou menos. raiz de Raiz delta de delta. sobre 2A. Sobre 2A. Assim sendo, x' igual. Deixa eu ver aqui alguém para entrar na aula. Pronto. Assim sendo, x' é igual. Eu peço só que desligue o microfone aí, tem alguma multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, sinais iguais que vai dar mais. Mais vezes mais, ou mais dividido por mais, mais. Menos vezes menos, ou menos dividido por menos, dá mais. Sinais iguais, dá mais. Sinais diferentes, vai dar menos. Então, mais vezes menos, ou mais dividido por menos, sempre vai dar menos, tá? Tem essa regrinha lá das operações com números reais. Pode esquecer isso mais não, beleza? Aí aqui, ó, mais vezes menos, dá menos. 2 vezes 1, dá 2. 2. E aí a gente tem 4 mais 6, 10. 10. 10 dividido por menos 2.
Com isso, x' é igual mais dividido por menos, menos 10 dividido por 2, 5. Então x, 5. então, Menos x' igual a menos 5. Vamos para o x duas linhas. O que é que vai acontecer no x duas linhas? Vamos ter as mesmas substituições de valores, só que em vez de ser mais, vai ser menos. Diga. menos. Alguém chamou. Diga aí, quem foi que chamou? O número aí tem que ser inteiro sempre, né? Esse 5 aí eu posso já ver que apareça tipo 1,5. Não, pode aparecer 1,5, 5 sobre 2, raiz de 3, 2 mais raiz de 4, raiz de 11 sobre 3. Ou pode ter na inflação aí também. Pode, Podia ser que a aqui ó, ideia- não, veja cá, E aí, nota aqui, A pertence aos reais, a única restrição é A diferente de 0. B e C pertencem aos reais. Se todos os elementos, só um momento, se todos os elementos, né, A, B e C são números reais, então as respostas de x e x duas linhas também está dentro do conjunto dos números reais. Então x e x duas linhas pode assumir qualquer valor real, tá? Então não necessariamente vai ser um número inteiro aqui a resposta. A gente pode achar um número racional, racional decimal ou na forma de fração, tá? Sem problema nenhum. A restrição é só para o valor de A, que tem que ser diferente de 0, beleza? Mas o restante aí, tudo vai ser números reais. Aí, coincidentemente, nossas respostas até agora estão dando valores inteiros, né? Mas isso aí não é uma via de regras, tá certo? A via de regra é que x' e x duas linhas são números reais, tá certo? Deixa eu só desativar o som. Alguém tá com, acho que é André aqui ainda. Deixa eu desativar, desativei o som. Dá um chiado. Então vamos lá. Assim sendo, x duas linhas, temos o menos da fórmula, né? Aí, valor de B, quem é B? Menos 4. Menos 4. Aí agora, em vez de mais, a gente vai usar o menos, né? Menos. É mais para um e menos para o outro. Menos raiz de 36 sobre 2 vezes A. Menos 1, né? O valor de A. Isso. Assim, temos a mesma situação em cima, né? Menos vezes menos dá mais. Então passa a ser 4 positivo. Menos raiz de 36, quanto é? Já viu lá em cima também que dá 6. Sobre mais vezes menos dá menos. 2 vezes 1 dá 2. Menos 2. Então no denominador menos 2, né? Aí em cima a gente tem operação, eita, para que eu risquei? Operação de números reais de soma ou subtração, onde os números têm sinais diferentes. Maior menos o menor. Maior menos o menor. 6 menos 4 dá 2. Sinal de quem aqui? Sinal do maior. Sempre sinal do maior nessa situação. O maior é o 6, sinal do 6 é menos, então menos 2. Sobre menos 2. Quanto é isso aqui? Menos 2 dividido por menos 2 dá 1, né? 2. Dá 1. Eita, 1. Dá 1. Todo número, Dá 1, dá 1. 1, né? Todo número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Tá? E aí se a gente for no passo a passo, menos dividido por menos dá menos, 2 dividido por 2 dá 1. E aí achamos as duas raízes da equação. X' é igual a menos 5, x duas linhas igual a 1. Beleza? Então, de vários capítulos para frente dessa novela. Pronto, então essa daqui vocês tentam fazer. Vou dar um tempinho, vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês. Vocês tentam fazer e eu tô aqui, vou estar aqui online, né? Vocês vão perguntando aí, mas aí daqui a uns 5 minutinhos eu volto para resolver. Vocês vão tentando fazer que já vão praticando aí também, beleza? Então tentem fazer aí essa letra D. Bom,
Então, vamos lá. Primeiro passo, achar os valores de A, B e C. Eita, que C esculhambado. A, B e C. Então vamos lá. Quem é A? Professor, eu descobri um erro no meu aqui, não dá desse valor não. Eu errei aqui, alguma coisa aqui. Mas vamos lá, vamos O seguir. meu deu 49. E só se eu errei no delta, deu 49. Pronto, vamos seguir. Vamos seguindo. Então aqui o A é 2, não é isso? Quem é B? B é menos 3. E C, menos 5, né? Menos 5. C é menos 5. Com isso, temos delta igual B ao quadrado menos 4AC. Então delta é igual a menos 3, que é o valor de B, não é isso? Ao quadrado, Isso. menos 4 vezes A, o valor de A é 2, 2 vezes C, e o valor de vezes C menos 5. é menos 5, exatamente. Menos 5. Com isso, delta é igual a menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, não é isso? Menos 3 vezes menos 3. E aí menos 3 vezes menos 3 vai dar igual a 9, né? 9. Menos isso. vezes menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Com isso, menos 3 ao quadrado é 9. E aqui, vamos joguinho de sinais. Menos vezes mais dá menos. Menos. Menos vezes menos dá mais. Mais. 4 vezes Mais. 2, 40. isso. 8. 8. 8 vezes 5, 40. 40. Acertei. 49, tá vendo? Isso. Com isso, delta igual a 49. Pronto. Delta positivo, então a gente continua na solução porque vamos ter duas raízes reais e diferentes, né? Com isso, x igual a menos b mais raiz de delta sobre assim é igual menos quanto é b? Menos 3, né? Menos 3. Então menos menos 3 mais raiz de delta. Delta é 49. 49. 7. Raiz de 49. E 2 vezes Já A. tô na resposta da raiz. 2 vezes A. O valor de A é 2. Assim, a gente tem menos vezes menos, vai dar mais, né? Então 3 fica positivo. Positivo. 3 mais raiz de 49 dá 7. 7. Denominador, 2 vezes 2 dá Quatro. 4. Então isso aqui vai ser igual 3 mais 7, 10. 10. 10 sobre 4. Aí aqui a gente pode simplificar por quanto? Por 2, né? Por 2. Por 2, porque os dois elementos são pares. Então simplificando por 2, a gente tem 10 dividido por 2 dá 5. 5. 4 dividido por 2 dá 2. 2. Então a gente pode ter 5 sobre 2. a gente pode ter essa solução assim, na forma de fração, ou pode chegar em 5 dividido por 2 dá 2,5, né? Se você fizer na sua calculadora, vai achar essa, 2,5. vai achar essa O meu resposta. deu 2,5, aí depois eu simplifiquei, fiz igual o senhor fez agora. Pronto, então- 5 sobre 2. Então podemos ter os dois formatos. No caso, professor, Diga. Diga. se
Se desse só 2,5, estava certo? Então, vai depender do que vai estar lá na alternativa, digamos assim. Essas duas soluções aqui estão corretas. Na verdade, as três. No meu caso, o primeiro deu 2,5. Pronto. Sim, o 10 sobre 4 já, né? Na verdade, esses três formatos são respostas corretas, né? O que tem é que 10 sobre 4... Que ficaria errado, 2,5. Não, tá certo. 10 sobre 4 é uma resposta. E aí a gente pode simplificar, chega em 5 sobre 2. Ou ainda pode chegar, né, no quociente, fração é uma divisão. A gente pode resolver essa divisão e chega aqui na resposta no formato de número decimal, sem problema. Então, do jeito... Se for questão aberta, do jeito que deixar que responder aqui, tá correto. Beleza? Ok. Agora, se for de marcar X, aí você tem que ver, né, qual das três opções aí pode estar lá no resultado. Ok. Bom, X duas linhas agora, né? X duas linhas. Eu não calculei porque não deu tempo, o senhor disse, vamos? Vamos embora. Na próxima fase. Então, menos da fórmula, né? Estão notando que essa primeira etapa dá tudo igual, só muda o sinal. Inclusive nessa aqui, vamos confirmar em mais essa conta. Porque a partir daqui a gente já pode ir pegando o manejo, né? Os bizus e já pode ir dando uns pulos do gato aqui. Mais pra frente eu mostro a vocês os pulos do gato. Então, ó, menos B, então menos 3. Agora, em vez de mais, a gente usa o menos, né? Menos raiz de 49. E o denominador é 2 vezes A. Como A é igual a 2, então fica 2 vezes 2. Igual. Menos vezes menos dá mais. Aí o 3 fica positivo. Menos raiz de 49 dá 7. Denominador, 2 vezes 2 dá 4. Notou isso aqui? Ó. Aqui a gente tem a mesma operação, só muda o sinal, né? Tá vendo? Só muda o sinal. Aqui é mais, aqui é menos, porque justamente uso mais e uso menos. Então, feita essa etapa aqui para x', em x duas linhas, se quiser, já pode dar o pulo aqui, ó, desse primeiro elemento e já chegar em 3 menos 7 sobre 4. Trocando só esse mais aqui por menos, beleza? Mas isso a gente vai adquirindo com a prática, tá? Eu não gosto disso não, eu prefiro passo a passo, assim eu me complico. Então vai no passo a passo, é só isso. É um pulo do gato, se pegar a manha para fazer, faz no pulo do gato. Mas se não, o passo a passo é o mais correto, né? É o mais preciso, né? A resposta é mais precisa, né? Então aqui agora, 3 menos 7 dá menos 4, né? Menos 4 sobre 4. Quanto é que dá aqui essa resposta? Menos dividido por mais dá menos. 4 dividido por 4 dá 1. Então, x' é igual a 2,5. X duas linhas igual a menos 1. Beleza? Menos 1. Então aí mais um tempinho. Como 5 minutos foi pouco, vou dar agora... Eita... 6... Vou dar 10 minutinhos. Pronto. 10 minutinhos para vocês tentarem fazer essa daí. Eu me recordo do delta, não me recordo dos valores não, mas eu lembro do delta ser 400. Então vamos lá. Primeiro, achar os valores de A, B e C, não é isso? A, B e C. Já está começando a ficar automático a resposta, né? A gente repetindo, não é? Quem é A? A é mais 4, ó. O B, menos 4. Menos 4. E o C, menos 24. Menos 24. Pronto. Encontrados os valores de A, B e C, aí a gente parte para achar delta. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então delta igual, quem é B? Menos 4, né? Menos 4.
ao quadrado. 4. Quem é A? 4. 4 Quem é C? 4. menos 24. Vezes sinus 24. E delta igual menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Acho que a gente até já fez essa conta hoje, que dá 16, não é isso? 16. Aí vamos para essa Isso. outra operação. Menos vezes mais vai dar menos. Menos. E aí menos vezes menos dá mais. Mais. 4 vezes 4 dá 16. 16. 16 vezes 24 dá 384. Isso. 384 mais 16, delta igual a 400. 400. 400. Pronto. Com isso, delta positivo, delta maior que zero. Então nós vamos ter x' e x2' sendo valores reais e diferentes, né? Eu não tô achando até agora o exemplo que o delta dá zero. Acho que eu saio botando ele lá pro final, né, filho? Então vamos lá. Assim a gente parte para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a 2 sobre 2a. E aí x' x menos, quem é b? Menos 4 Menos 4. mais delta 400 Isso. 2 vezes a, que é 4. com isso vezes menos dá mais, aí o 4 passa a ser Dá mais. positivo, mais Positivo. isso, raiz de 400 dá 200, né? 20. Oh, desculpa, dá 20, é. Então mais 20. Eita. O 2 e o 8, esses são sempre os números que eu acho mais complicadinho de fazer nesse formato, nesse quadro digital. 2 vezes 4 dá 8, né? 8. Com isso, temos 24 sobre 8. Quanto é 24 dividido por 8? Dá 3, né? 3. 3. Então vamos x', vamos para x2'. x2' vai ser igual a menos b, que é menos 4, raiz de 400 sobre 2a. 2 vezes 4. Aí menos com menos dá 4, né? O 4 passa a ser, dá mais, aí o 4 passa a ser positivo. Menos raiz de 400, a gente já viu que é 20. Sobre 8, né? 2 vezes 4 dá 8. Quanto é 4 menos 20? Aí temos aqui de novo aquela situação, né? Soma ou subtração Menos 16. de números. 16. Eu Isso. errei por causa do sinal. Soma ou subtração de números reais que tem sinais diferentes. Então, maior menos o menor. 20 menos 4, 16. Sinal de quem? Sinal do maior. O maior é o 20, o sinal dele é menos, então sinalzinho de menos. Menos 16 sobre 8. Com isso, menos dividido por mais dá menos. 16 Dá menos. dividido por 8 dá 2. Então, Dá 2. as raízes são 3 e menos 2. Beleza? Na verdade dá menos 2. Isso, menos 2. Aqui. Menos 2. Menos com mais dá menos. 16 por 8 dá 2. Então as raízes são 3 e menos 2.
Beleza? Cuidado com os sinais aí para não achar raiz diferente, né? Pois é, fiz tudo certo, no sinal eu errei. Deu errado do mesmo jeito. Deu errado, Tá aí na tela, acho que é a letra F já. Pronto, tentem fazer essa aí, mais 10 minutinhos para vocês tentarem fazer e a gente volta corrigindo, beleza? Pronto. Nada muda, né, na sequência. Primeiro achar os valores de A, B e C. E aí A nesse caso é igual a 1, não é isso? Isso. B menos 1 Menos 1, e C menos 30, né? menos 30. C dá menos 30. Com isso, delta igual a B ao quadrado menos 4 AC. Menos 4AC. Com isso, delta igual B é menos 1, né? Então menos 1 Menos 4 vezes A, que é 1, vezes 1 é menos vezes 30. menos 30. Pronto. Então menos 4 vezes 1 vezes menos 30. Com isso, delta igual a menos 1 ao quadrado dá 1. Nesta outra parte aqui, menos vezes mais dá menos. Aí menos vezes menos dá mais. Mais. Agora com os números, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 30, 120. 120. Com isso, delta igual a 121. Dá 121. E aí, delta positivo, teremos x' e x' com dois valores reais e diferentes. Para chegar nesses valores, fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta Raiz de delta. 2a. Isso, x' igual menos Menos 1. menos 1. Então menos 1 mais Eu acertei, ó. raiz de delta 121. 121, né? Não, dá outro já. 121. 2a. Então 2 vezes A é 1 aqui. Torninho pra mim aí. Aí aqui no x', menos vezes menos dá mais, né? Então o 1 passa a ser positivo. Mais raiz de 121 dá 11. 11. Dividido por 2. Por 2. Com isso, 1 mais 11 dá 12. Dá 12. 12 sobre 2. 12 dividido por 2 Dá 6. dá 6. Então já a primeira, né? Eu disse a vocês que dá 6 e menos 5, né? Aí vamos ver como é que chega agora. Diga. Nesse caso aí, do x uma linha, a gente pode simplificar esse 12 por 2? E não chega aqui na resposta? 12 dividido por 2, 6. Não, simplificar. Dividir o 12 e o 2. Dividir o 12 por 2 e o 2 por 2. Aí não Vai precisa. ficar 6 sobre 1. 6 sobre Não 1 que é 6. precisa, Não, mas E é 6. Vai eu ficar só tô 6. tirando uma dúvida, calma. Então, vai ficar 6 sobre 1 que é 6. Só que aí a gente só simplifica quando a gente não consegue fazer essa divisão. A fração não é a divisão, aí já faz direto. Não precisa estar simplificando para chegar na solução final, não. Ok. Se a divisão dá exata, já faz direto. A gente simplifica só quando essa divisão não dá exata. E aí, neste caso aqui, a gente pode até fazer e deixar como decimal, como a gente fez naquela lá que deu 5 sobre 2.
Beleza? Pode chegar no 2,5. Tranquilo? Tranquilo, meu. Então, menos... Ô André. Fala aí, Ivan. Ô André, você quer tomar o lugar de Rafael, é? Não quero tomar o lugar de Rafael, não. Jamais. Vamos lá. Que respondeu que Menos da fórmula, o B, menos 1, menos raiz de Menos. 121. 121. Sobre 2A. Então 2 vezes 1. Assim, menos com menos dá mais, o 1 vem para cá, positivo, né? Menos Isso. raiz de 121 dá 11 11. sobre 2. E aí 1 menos 11 fica menos 10, né? Menos 10. É maior menos o menor, sinal do maior. Se o maior é 11, a resposta vai lá com o sinal do 11, que é menos. E aí aqui agora na divisão, menos dividido por mais Dá menos dá 5. menos. Menos. 10 dividido por 2 dá 5. Então chegamos aí em os valores de x e x' e x2' são as raízes para essa equação, 6 e menos 5. Beleza?